Pai do Senhor, querido, Deus vos abençoe. Que sua tarde, seu dia possa ser abençoado mais e mais na presença do Senhor nosso Deus. Querido, rapidamente vamos conversar sobre o que Paulo fala e ensina na carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ver o que Paulo estava demonstrando. O que estava acontecendo nessa igreja de que Paulo manda a primeira carta a fim de repreendê-lo, a fim de mostrar o que estava acontecendo, de exortar aquele povo. O que estava acontecendo nessa igreja de Corinto de tão grave para que Paulo pudesse ter que mandar uma carta para o advertir? Vamos ver isso? Vamos lá. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Mas se diz assim: o problema da igreja de Corinto girava em todos neles mesmo, neles, né? Em torno de uma única situação. Qual é a situação que estava acontecendo na igreja de Corinto? Qual é a situação que Paulo teve que mandar essa carta? Aí ele vai falar aqui, a carnalidade. A carnalidade é que estava prevalecendo na igreja de Corinto. Entenda uma coisa. Aí Paulo vai dizer mais. Veja o que está escrito no capítulo 3, né? Nos 3 primeiros versículos. Está aqui no primeiro capítulo 3, versículo 1, que ele está dizendo: eu, porém, vos, irmão, olha só, aí Paulo dizendo, eu, porém, irmão, não vos pude falar como espiritual. Paulo está dizendo que essa carta que ele manda, que está escrita ali, ele está falando não como espiritual, porque ele não pôde falar, né, num sentido espiritual, nas coisas espiritual. Paulo teve que falar em outro sentido. Vamos ver qual é o outro sentido que o Paulo falou. Assim como carnais. Paulo vai dizer diretamente, exortar eles diretamente na língua carnal, uma língua exortativa, e não falar das coisas do céu, porque ele não estava nem aí para isso, ele estava praticando a obra da carne, então ele tinha que repreender no sentido do que ele estava praticando. Então Paulo vai exortar ele, né, no nível deles, no sentido de que ele vai falar carnalmente com eles, exortando eles, né, uma coisa bem forte para que eles pudessem se arrepender dos atos que ele estava fazendo. Como criança, aí ele fala espiritual, mas sim como criança, né? Como ele estava com o carnal, assim como carnal, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos deis alimento sólido. Quer dizer, Paulo agora está dizendo também, trazendo outro aspecto, dizendo que o povo de Corinto, que ele não pôde alimentar ele, né, com uma coisa sólida, mas com leite. Paulo está dizendo que eles ainda são criança, são meninos ainda em Cristo Jesus. Não era para ser ainda, não era para ser. Pelo tempo que eles já estão, já era para ser já bem maduro na presença de Deus. Mas Paulo vai exortar por quê? Porque o que eles estão praticando é a obra da carne, e Paulo vai falar cada vez mais aqui, exortando eles nesse sentido. Paulo já começou a falar na língua deles, carnal, porque Paulo falou, eu não pude vos dar uma coisa sólida, mas dei leite, porque vocês ainda são meninos, só toma leite quem é quem? Quem é criança, irmão, né? Que não tem ainda o seu estômago assim, tem que tomar leite para quê? Para que ela venha, porque ela não pode comer uma comida forte, né? Então a criança ela se alimenta de leite. Está dizendo assim, vocês são criança, vocês são menino ainda, vocês são criança na presença de Deus. Mas Paulo, sabendo que Paulo mandou essa carta, sendo que ele já tinha um tempo já que era para estar já adulto na presença de Deus, já está com responsabilidade de assumir, aleluia, a obra do Senhor, mas eles estão ali carnalmente, como menino, como criança, se comportando na presença de Deus. E Deus não aceita isso, jamais. Nós vamos brincar na presença de Deus, ficar na casa de Deus como criança, né? A Bíblia, ela fala sobre isso, e Paulo agora vai exortar o povo de Corinto que eles não pode tomar comer uma comida forte, um mocotó, um exemplo, porque eles ainda são criança, então tem que ser alimentado por leite. Que vergonha, né, irmão? Que vergonha. Paulo agora tem que exortar uns marmanjos velhos, né? Agora chamando eles de criança em Cristo Jesus. Vamos lá. Aí ele fala, mas como criança, leite vos dei de beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Quer dizer, ainda não pode suportar. Aí ele está dizendo, né? Não pode suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. É isso que eu falei.
Paulo está dizendo, ainda são carnais, ainda não pode. Paulo está dizendo, pelo tempo, vós já era para estar, mas ainda esse tempo, quer dizer, a época que Paulo está mandando a carta, Paulo está dizendo, pô, já passou-se um tempo, mas ainda agora estou ouvindo que vocês ainda estão carnalmente, vocês estão trabalhando, estão dando lugar à carne, vocês estão tendo, a gente vai ver mais à frente, que eu não posso, Paulo vai dizer, eu não posso dar um alimento forte, eu tenho que tratar vocês como lá no começo. Que isso? Isso é inadmissível. Então Paulo manda essa carta exortando eles, chamando eles de menino na presença de Deus. Vamos lá. Nem ainda agora podeis, né? Porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós, olha só o que a obra da carne está causando na igreja de Corinto. O que esses crentes carnudos, esses crentes menino, está praticando e trazendo para a obra de Deus. Aí ele diz aqui, porque havendo entre vós ciúme, contenda, quer dizer, tudo obra da carne, ciúmes. Então, quando nós entramos e vemos numa igreja, né, que ela tem essas pessoas dentro dela, que ficam com ciúme, com meninice, isso não agrada a Deus de maneira nenhuma. E Paulo está dizendo aqui, vejo que vocês são carnais. Então, isso é obra da carne. Todos nós, né, do ministério, pastor, nós temos que entender isso. Porque quando não tem isso dentro das nossas igrejas, isso quer dizer que essa pessoa está trabalhando na obra da carne, ela está dando lugar à carne, e isso está trazendo a contenda, o ciúme, isso tudo é obra da carne, obra do diabo, e Deus não se agrada, não trabalha por esses meios aí, tá bom? Contenda, olha só, tem contenda no meio da igreja de Corinto, então Paulo vai repreendendo, por isso que ele chama ele de menino, que ele não pode comer um alimento forte, mas leite, porque ainda são menino, e estão dando lugar a carne. Não é assim que sois carnais, andais segundo o homem que é o homem natural. Paulo está dizendo que não é assim que vocês praticando isso, vocês estão andando segundo o homem natural, o homem sem nascer de novo em Cristo Jesus. Então o homem sem nascer de novo, ele anda segundo a carne, ele pratica contenda, ciúme, tudo isso o homem pratica, né? Praticamente todos os dias da sua vida. Por quê? Porque ele é carnal e ele vive uma vida de carnalidade no mundo, ele não conhece a Cristo ainda, então não nasceu de novo e não nasceu da água nem do Espírito. Todo problema que existe em uma igreja, olha só, basicamente se resume nisso. Somos espiritual ou somos carnal? Agora é uma pergunta, o que você é dentro da igreja? O que você, conforme o teu comportamento dentro da igreja, seus atos dentro da igreja, vai identificar que você ou é carnal ou você é espiritual, meu filho. Entendeu? O seu comportamento, as suas atitudes dentro da casa de Deus vai identificar. Aí ele está perguntando, nós somos espiritual ou somos carnais? Aí você viu as obras da carne, o que é. Então, nós temos que ser, por obrigação, porque servimos a Deus, nascemos de novo, sermos espiritual e não carnal, irmão. Se andar na carne, a Bíblia diz que não agrada a Deus o que estáis, pratica. Então, anda em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, quando Paulo fala lá em Gálatas também. Tá bom? Isso resume, né? Basicamente, resume nisso, que somos espiritual ou somos carnal. E isso pode ser transferido, olha só, para a família ou para a própria pessoa. Então isso que ele estava praticando estava sendo transferido para a família ou para a própria pessoa. Está entendendo? Aquele exemplo que estava acontecendo ali dentro, aquele povo estava praticando isso, estava servindo de mau exemplo, podia trazer isso para a família, alguém pegar como exemplo, alguém servir para a própria pessoa. Está entendendo que estava ali vendo aquilo? Então, Paulo não está se agradando e está exortando ao povo a andar no Espírito, andar fazendo a vontade de Deus, não a vontade da carne. Por isso Paulo nos diz, não vos pude falar como espiritual, e sim como carnal, como criança em Cristo. Olha só, por isso que ele não pode falar como espiritual, mas como criança em Cristo, para você ver que Paulo trata eles como um menino, né? Paulo fala, vocês não têm uma maturidade espiritual, uma maturidade mental, também eu vou ter que tratar vocês como menino, como criança, cara. Então Paulo exorta essa igreja. Olha o ponto que a igreja de Corinto chegou, que tinha alguns ali dentro praticando isso aqui, né, como criança em Cristo. Ele está falando
como uma criança espiritualmente falando aí. Isso aí. Normalmente, a criança fica de mal, olha só, tem inveja, briga e faz birra. Então Paulo está dizendo, tratando eles, isso aí, que geralmente a criança faz isso, fica de mal, tem inveja, né, briga, faz birrinha, faz malcriação. Paulo está dizendo, vocês estão de birrinha, estão de malcriação, tá entendendo? Vocês brigam, vocês fazem birrinha, isso tudo é obra da carne. Então eles estão identificando que eles estão dentro da igreja de Deus, mas são carnais, estão andando segundo a vontade da carne. Vamos lá mais um pouco adiante. Porém, a criança também tem uma facilidade muito grande de perdoar. Ele diz, estou de mal, mas daí a pouco está dando beijinho. Existe, porém, aquelas pessoas que são criança grande, que criança entre aspas, está dizendo, por isso botou entre aspas aqui, porque é criança, mas é criança grande e que pratica coisa de criança pequena, tá bom? Criança grande. Ainda que tenhamos cabelos brancos e guardam muitos rancor, age como menino. Quer dizer, ainda que estejamos cabelo branco, mas eles agem com rancor como menino na presença de Deus. Guarda isso aí. Aí Paulo diz no verso 2 do capítulo 3, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E era como se Paulo falasse para os coríntios, gente, há coisas gloriosas, eu já vi o céu, já contemplei o caminho com o Senhor, tenho alimento diferente. Então ele traz só uma pitada de que ser carnal. Então ele traz só uma pitada, ele está dizendo a experiência dele. Eu já vi, né? Fui arrebatado ao terceiro céu, tá entendendo? Ele via a glória do Senhor, tá entendendo? Mas ele só traz uma pitada, um pouquinho, ele não pôde nem trazer muitas coisas de espiritual, porque ele estava carnalmente, irmão. As atitudes dele eram de pessoas carnais, de criança na presença de Deus. Então Paulo trouxe só um pitadinho, não pôde nem falar muito. Tinha muita coisa para Paulo ensinar, porque Paulo era um homem espiritual, um homem que orava, um homem que consagrava a sua vida. Então ele tinha muita experiência com o próprio Deus, orando ao Senhor, nas obras do Senhor, porque ele era um missionário, mas ele não pôde falar, porque quando chegou ficou sabendo que ficou sabendo que ali era a carnalidade, que ele estava tratando com ciúme, birrinha. Então Paulo só trouxe um pouquinho, não pôde nem falar muito como espiritual, mas teve que falar. Então é isso aí. Aí, vamos lá. Nós como carnal segundo os homens. Porquanto havendo entre vós ciúme, contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Novamente, digo-vos que todo o problema da igreja de Corinto girava em torno da carnalidade. Veja também e pode perceber que todas as nossas relações interpessoais são atitude espiritual ou são atitude carnal. Então todas as nossas atitudes, né, interpessoal, né, vai ser ou espiritual ou vai ser carnal. E é um perigo muito grande, né, a pessoa ser carnal dentro da igreja. Tem gente que anda, né, dentro da igreja dessa maneira, anda com contenda, com fofoca, com birrinha, e isso aí Paulo está dizendo, são tudo carnal, irmão. E isso não agrada a Deus. Vamos lá, muitas das vezes você fica culpando o diabo. Aí Paulo vai trazendo, fica culpando o diabo, sendo que o problema pode ser carnalidade. Então, quer dizer, o diabo nada tem a ver com aquilo também. Nada tem a ver, fica culpando, o diabo não, mas é uma obra da carne da pessoa. Entendeu? A pessoa tem consciência do que está fazendo. Ela tem consciência do que está fazendo. Na atitude carnais, o diabo encontra uma brecha aberta e pode entrar. Nem tudo o demônio, muitas coisas, se carnalidade e a carnalidade. Havendo outro fato na igreja de Corinto, é que os irmãos que vieram para Jesus não queriam cortar
a sua relação com o passado. Amém? Então, outro problema da igreja de Corinto é que os irmãos também não queriam cortar o relacionamento com o passado, tá bom? E isso aqui é o que Paulo está trazendo sobre a igreja de Corinto, os problemas da igreja. E isso aqui, irmão, é interessante nós falarmos, porque tem gente que sai, que volta para Cristo, ou vem para Jesus, e ela não corta esse relacionamento, né, com o mundo lá fora. Ela continua praticando pecado, continua adulterando. Então Paulo vai falar, né, que isso aí é proibido. Você está em Cristo Jesus. Ele está dizendo sobre isso, né, com o passado, com as coisas do passado. Né? O problema daqueles irmãos é que eles não querem afastar. Eles não querem se afastar das coisas impuras, das coisas do passado. Quer dizer, tudo que é impuro, eles não querem se afastar. Eles querem continuar na igreja e vivendo uma vida impura. A vida cristã é uma separação. O homem espiritual é separado das coisas do mundo. O próprio significado da palavra igreja, quer dizer, eclesia, que significa chamado ou separado. Então, a palavra igreja quer dizer eclesia, quer dizer, é chamado e separado, chamado para fora, né? Separado. Denota essa separação. Tem de haver diferença, mas os irmãos de Coríntia não queriam se separar. Então eles não queriam. A igreja, quer dizer, eclesia, a palavra eclesia, quer dizer do grego, né? Que quer dizer, que significa ou chamado ou separado. Então, você está na igreja, você é chamado e separado. Separado de quê, Marcelo? Do mundo, as coisas que as pessoas carnalmente praticam diante de Deus, né? Então a igreja não pode ter crente carnal, a igreja tem que ter crente espiritual. Nós temos que ser crente espiritual. E não podemos andar segundo a carne, porque a segunda carne é isso aí, é ciúme, é contenda, é birrinha, e nós temos que se separar do mundo que eu digo, das coisas que o mundo pratica, os pecados que o ser humano que não conhece a Deus pratica, tá bom? Nós temos que andar totalmente, vamos dizer, ao contrário, ao oposto do que o mundo anda. O mundo está indo para um mau caminho, nós estamos voltando. Então a gente não vai pelo mesmo caminho que ele, nós estamos trilhando o caminho de Deus. Aí por isso que muitos não entendem você. Por isso que muitos falam que você é doido, que é santarrão, que é ser santo demais. Por quê? Porque você está andando conforme a vontade de Deus. Você não está indo pelo que o mundo para te aplaudir, para dizer legal. Não, você está praticando o que Deus quer para a sua vida. O problema da carnalidade começa de uma forma muito espontânea, com as divisões. Veja o que está escrito na carta, no capítulo 1 e no verso 10 e 14 de 1 Coríntios. Rogo-vos, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falai todos, olha só, todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes seja inteiramente unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É que eu falei lá. Então, Paulo está dizendo que seja o nosso parecer na mesma coisa, mesmo nível, a mesma coisa, né, que haja entre vós, né, não haja divisão, né, mas que nosso seja inteiramente unido na mesma posição mental. É que eu estou te falando, entendeu? Na mesma posição mental, quer dizer, no mesmo parecer. Então, aqui o que eu penso aqui tem que ser a mesma coisa que os nossos irmãos pensam, tá bom? Nós não podemos andar ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Aí vai terminar aqui, vamos terminar. Pois ao vosso respeito, meus irmãos, fui informado da vossa casa, creia, de que há contenda entre vós. Refiro-me, olha só, aos fatos de cada um de vós dizei, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefo e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? É uma pergunta. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizado em nome de Paulo? Aí está perguntando. Quer dizer, não é Cristo quem é o autor da vida.
Quem é aquele que deu, que morreu, que se entregou na cruz para trazer a salvação? Não. Foi Paulo? Foi Apolo? Não, foi Cristo. Quem é que nos chamou, quem nos resgatou? Foi Paulo? Não, foi Cristo que primeiramente morreu na cruz para trazer a salvação à nossa vida. Então, ele está dizendo aqui, porque alguns, queridos, estavam praticando isso, e lá dentro estava vendo isso, a contenda, a divisão. Ah, eu sou de Paulo, eu sou... E isso, muitas das vezes, traz uma ruína muito grande para a igreja. Igreja dividida, é como a Bíblia diz, o reino dividido, ela não subsiste. Esse negócio de fazer grupinho, porque é fechamento, nada disso. Somos todos iguais diante de Deus. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Somos todos no mesmo parecer, no mesmo pensamento. O que Deus me usa, Ele te usa. O que Deus fala comigo, Ele pode falar contigo. Amém, irmão? Então, esse negócio é que destrói a igreja. É isso que acaba com a igreja, acaba com os obreiros, acaba com o ministério. Por quê? Esse negócio de contenda, de panelinha, né? Isso aí não é de Deus, não. Então, a Bíblia vai dizer, e Paulo está exortando a igreja de Corinto, porque isso existia dentro da igreja de Corinto, tá bom? Vamos lá. Ele fala, um sou de Cefas, também é Cristo. Aí ele pergunta, né? Havendo também um grupo que dizia ser de Cristo. Aí olha só, um é de Apolo, né? Um é de Apolo, aí tem um grupo que dizia que era de Cristo, mas num tom de carnalidade, que já dizia isso, arrogância. Quer dizer, eles diziam, não, sou de Cristo. Tem gente assim, não, sou de Cristo, mas vive uma vida de arrogância, né? Uma vida de arrogância, uma vida totalmente errada diante da presença de Deus. Então Deus, mesmo que seja de Cristo, Deus não gosta de divisão. Eu não posso dizer, eu sou de Cristo e não falo e sou tal. Não, nada disso. Deus, ele quer que todos nós venhamos ser o mesmo parecer, o mesmo proceder diante da presença de Deus. Não quer dizer que eu sou de Cristo, que eu vou ser melhor do que o outro, não. Eu posso ser diferente pelo meu procedimento diante de Deus, que é andar certo diante da presença de Deus. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Cristo tem que parecer na minha vida. Tá bom? Então vamos lá, está acabando já. Havendo também um grupo que dizia ser de Cristo, em um tom de carnalidade, já que dizia isso em arrogância. Julgava-se ser mais espiritual e que os demais. Então tem gente dentro da igreja, não, irmão, eu sou mais espiritual, é porque eu estou num nível. Nada disso. Deus também não se agrada disso, de querer ser mais espiritual do que alguém, querer sobressair, né? Que tem gente assim, não, porque eu sou profeta, eu sou isso. Irmão, a Bíblia diz que o Espírito que está em nós testifica um com o outro, e ele fala que se nós somos de Deus, então é o mesmo Espírito que te usa, me usa. Então não adianta eu querer falar que eu sou superior a fulano porque eu profetizo, porque eu falo em línguas estranhas, porque eu entrego o mistério, porque eu sapateio, porque eu prego melhor. Nada disso. Deus não se agrada. Isso aí também traz divisão para a casa do Senhor. A glória é dele e nós somos apenas um vaso de barro na mão do olheiro para ser usado. Tá bom? Deus vos abençoe. Vamos lá. Vamos ver onde paramos. Vamos lá. Eles afirmavam, eu sou de quê? De Paulo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Sua atitude era estranhamente carnal, a atitude desse povo. Não tinha nada a ver com Cristo. Tá bom? No capítulo 11, verso 17 e 22, novamente Paulo fala da divisão que havia na igreja de Corinto. Olha só, nisso, porém, que vos prescrevo-vos, não vos louvais, porquanto vos ajunteis, não para melhor, e sim para quê? Para pior. Porque antes de tudo estou informado que havia divisão entre vós quando vos reuni na igreja. Eu em parte, creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também o aproveitados se torne conhecimento no vosso meio. Então Paulo vai dizer também sobre outra coisa que está acontecendo, né, quando eles se reúnem, né, eles não se reúnem para louvar a Deus, para que tudo venha a ser para a glorificação para Deus, mas se reúnem ali no meio, a contenda, a coisas, a carnalidade. Então Paulo agora está dizendo também
porque até mesmo importa que haja partido. Ou seja, tem algumas versões que falam até mesmo importa que haja contenda, né? Que haja contenda, mas ai daquele por quem vem os escândalos, também Jesus disse isso. É até lícito que vem os escândalos. É até lícito que venha, mas ai daquele por quem vem os escândalos. E as pessoas acham assim, não, Deus é um Deus misericordioso, ele vai me perdoar e aquela coisa toda. Só que ele esquece, irmão, de tudo que ele planta, ele vai colher. Tudo que ele está fazendo, e que se for sua obra má, fazendo coisa errada, carnalidade dentro da casa de Deus, isso aí a obra de Deus vai sofrer por causa dele. E ele vai pagar, as suas consequências, os seus atos, ele vai ter que pagar. Tá bom? Deus abençoe a sua vida mais e mais, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos ensina a ser espiritual diante da tua presença. Senhor, não deixa que a carnalidade, não deixa que nós venhamos se igualar ao mundo, mas que o teu Espírito Santo nos ajuda a praticar obras boas, obras que possa glorificar o teu nome. Senhor, abre nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração. Senhor, não queremos ser menino na tua presença, mas queremos ser homem, queremos ser, aleluia, servo, obediente, valente diante da tua presença. Nos ensina a andar segundo o teu Espírito e não segundo a carne, não segundo o rodimento desse mundo. Pai, nos ensina a estar na tua presença. Não deixe que o mundo venha me vencer, mas que eu vença esse mundo na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo. Amém. Deus abençoe, querido. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.